Mateus 24, Mateus capítulo 24, do versículo 1 ao versículo 3. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos quando serão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Até aqui, oremos. Pai querido e eterno, nós queremos te louvar, nós queremos te engrandecer, nós queremos adorar o teu poderoso nome, Senhor Jesus. Nessa noite, nós queremos, ó Pai, pedir que o Senhor esteja ministrando a tua palavra ao nosso coração, e que nós venhamos, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, sair daqui, ó Deus, cheios, ó Deus, do teu Espírito Santo, renovados. Ó Deus, fala conosco através da tua palavra, em o nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, nós vamos dar início então a uma série de exposições sobre o Mateus capítulo 24, o sermão profético, ou o sermão escatológico de Jesus Cristo. Para nós termos aí tirar algumas dúvidas, escatologia significa estudo das últimas coisas. Escato, do grego último, e logia, estudo. Então, escatologia é uma disciplina da teologia que estuda esses últimos acontecimentos, esses últimos sinais. E para nós entendermos esses sinais, para nós entendermos essas perguntas que os discípulos fizeram para Jesus Cristo, nós precisamos entender a destruição do templo. Veja que aqui é necessário estudarmos a destruição do templo, pois é a partir da destruição do templo que nós vamos ver que a palavra do Senhor Jesus Cristo, a profecia do Senhor Jesus Cristo é irrefutável. Jesus Cristo, ele tem os três ofícios, ele é sacerdote, rei e profeta, e como profeta, ele traz então a inerrante palavra de Deus. Como é que sabia que a palavra do profeta, que o profeta era verdadeiro no Antigo Testamento? Com o cumprimento da sua profecia. Se aquela palavra não se cumprisse, ficava feio para o profeta e às vezes ele até poderia ser morto. Mas a palavra do Senhor Jesus Cristo, ela é inerrante, e nós vamos ver aqui que tudo que o Senhor Jesus Cristo prometeu se cumpriu, está se cumprindo e cumprir-se-á logo no tempo do Senhor Jesus. Então nós precisamos entender isso, e essa primeira parte do estudo vai ser justamente sobre isso, para entendermos o que chamou a atenção dos discípulos a ponto de, saindo do templo, dizerem para Jesus: olhe Jesus para este templo. Se você olhar Marcos capítulo 13, versículo 1 e 2, eles ficam extasiados, eles olham para Jesus e dizem: veja Jesus, que pedras, que colunas. Em Lucas 21 você vai ver eles dizendo: olhe os ornamentos. E aqui em Mateus então a gente vai encontrar mais detalhes sobre isso. O templo para os judeus representava o quê? A presença de Deus. O templo representava a presença de Deus, pois era ali onde os utensílios sagrados estavam, era ali onde a arca da aliança estava, era ali onde o altar estava, onde era feito o sacrifício de animais, era ali onde se encontrava o véu, aquele lindo véu que é falado no Antigo Testamento e que se rasga do alto a baixo quando Cristo brada na cruz. Era ali. Então o templo representava para os judeus a presença de Deus. Era o que o templo representava. E o primeiro templo, conhecido como o Templo de Salomão, ele foi construído no século 11 a.C., aproximadamente 990 anos antes de Cristo. E essa construção do templo, ela tinha sido desejada por quem? Quem desejou construir o primeiro templo? Davi. E aí Davi está conversando com Natã,
e ele olha para Natan e fala: não é normal eu viver numa mansão dessa, num palácio desse, e a arca do Senhor está aí em uma tenda. Natan, naquele momento, humanamente falando, diz: faça tudo o que o seu coração quiser. Só que logo em seguida Deus fala para Natan: negativo, eu não quero que Davi construa. Vai e fala para Davi que a mão dele está suja, ele não pode construir, mas eu vou levantar alguém da sua linhagem para construir o templo. Então Davi deseja construir o templo no seu coração, mas não é ele quem constrói. E qual é o objetivo de Davi? Construir algo, uma casa para abrigar a arca da aliança, que representava ali a presença do Senhor. Davi não podendo construir o templo por causa dos seus pecados, e aí nós vamos ver lá em 1 Crônicas 17, do 1 ao 15, e também 2 Samuel 7, do 1 ao 17. Eu não vou ler para não ficar muito extenso, mas os irmãos, se quiserem anotar os textos para conferir, anotem. O primeiro templo então é chamado Templo de Salomão, porque foi Salomão, o filho escolhido de Davi, para construir esse templo. Salomão construiu esse templo, como eu disse, no ano 990 antes de Cristo, e esse primeiro templo demorou apenas 7 anos para ficar pronto. Ele construiu em um terreno onde Davi comprou no Monte Moriá. Está lá em 1 Reis 5, do 3 ao 5. Essa construção demorou apenas 7 anos. Esse templo, meus queridos irmãos, o templo de Salomão, foi completamente destruído pelo rei Nabucodonosor, rei da Babilônia, no ano 586 a.C. Por que é que esse templo foi destruído? E logo em seguida a destruição do templo, o povo levado para o exílio, para o cativeiro. Vocês vão entender daqui a pouquinho que tudo está conectado. E aí nós vamos para Ezequiel, capítulo 6. Eu gostaria de ler esse texto com vocês. Abra aí sua Bíblia, por favor, Ezequiel, capítulo 6. Ezequiel 6. Veja o que esse texto diz e qual é o motivo pela destruição do templo. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: filho do homem, volte o seu rosto para os montes de Israel e profetize contra eles, dizendo: montes de Israel, ouçam a palavra do Senhor Deus. Assim diz o Senhor Deus aos montes e às colinas, aos desfiladeiros e aos vales: eis que eu mesmo trarei a espada sobre vocês e destruirei os seus lugares altos. Os altares de sacrifício serão destruídos e os altares onde vocês queimam incenso serão quebrados. Farei com que os mortos caiam diante dos seus ídolos, porei os cadáveres dos filhos de Israel diante dos seus ídolos e espalharei os ossos de vocês ao redor dos seus altares. Onde quer que vocês morarem, as cidades serão destruídas e os lugares altos ficarão em ruínas, para que os altares sejam destruídos e arruinados, os seus ídolos sejam quebrados e extintos, e os seus altares do incenso sejam eliminados, e as obras de vocês que vocês realizaram sejam desfeitas. Os mortos cairão no meio de vocês, e vocês saberão que eu sou o Senhor. Se você continuar a leitura desse capítulo, você vai ver que Deus usou o rei Nabucodonosor, Deus usou Babilônia como o seu algoz para punir e corrigir uma geração que tinha adulterado aquilo que Deus tinha predeterminado para eles. O que é que eles fizeram? Eles encheram Israel de postes ídolos. Eles começaram a prestar culto a outros deuses. Então Deus, pela infidelidade deles, diz o seguinte: vocês querem saber? Eu vou destruir o templo, essa cidade vai ser pisoteada, vocês vão ser cativos, vocês vão ser levados presos, e décadas depois, 70 anos depois, vocês vão ser soltos. E é isso que acontece. Por causa da infidelidade daquele povo, Deus envia uma assolação e uma destruição. Então, no ano 586, o
vem Nabucodonosor, vem e acaba com aquele templo, destrói aquele templo e leva o povo judeu cativo para a Babilônia. E a razão da destruição do templo é essa: o povo de Deus estava infiel com o seu Deus. O povo estava cometendo infidelidade, eles estavam adorando outros deuses. Mas depois de décadas de exílio, esse povo é solto, e cumpre-se então a profecia que depois de um determinado tempo, 70 anos de cativeiro, eles seriam soltos. E eles então voltam agora para Israel, para Jerusalém. O povo hebreu volta para Jerusalém para ali construir, reedificar o templo, a cidade e os muros. E aí nós vamos encontrar toda essa história nos livros do profeta Esdras e também Neemias. Essa primeira reconstrução do templo, ela terminou no ano, se eu não me engano, 515 antes de Cristo. Mas mais pertinho do nascimento de Jesus, no ano 164 a.C., um judeu muito bem intencionado chamado Judas Macabeu fez uma reforma no templo, no ano de 164 a.C. O que aconteceu? 19 anos antes de Cristo nascer, Herodes o Grande, ele faz uma ampliação no templo. Por isso que o segundo templo era de proporções magníficas. Herodes pega aquilo que já estava pronto e faz uma grande ampliação, faz de uma forma monumental aquilo que já existia. As obras iniciadas de Herodes começaram no ano 19 a.C. e alguns historiadores e teólogos e arqueólogos vão dizer que essas obras só terminaram no ano 64 depois de Cristo. Então demorou bastante para construir, para refazer todo este templo. O interessante é que esse segundo templo, apesar da sua magnitude, e é tanto que ele era tão belo que os discípulos chamam a atenção de Jesus para a beleza do templo, ele foi destruído por completo no ano 70 depois de Cristo. Esse segundo templo foi destruído pelos romanos, a mando de Vespasiano e do seu filho general Tito, que assolaram Israel e Jerusalém e destruíram o templo. Os discípulos então chamam a atenção de Jesus. E por que é que os discípulos chamam a atenção de Jesus para o templo? Eu fiquei curioso. Confesso para os irmãos que eu fiquei curioso. E a curiosidade ela é sanada quando a gente olha para as Escrituras. Na última semana de Jesus Cristo, ele está em Jerusalém. E a Bíblia vai nos dizer, no livro de Lucas, capítulo 21, que Jesus, de manhã cedinho, estava no templo, e ao entardecer ele saía do templo e ia para o Monte das Oliveiras. Jesus de manhã cedinho estava no templo, e ao entardecer ele estava no monte, saía do templo com seus discípulos e ia para o Monte das Oliveiras. E num desses sermões, num desses estudos, Jesus Cristo, digamos assim, pega pesado. E os discípulos ficaram com a pulga atrás da orelha. Veja comigo o capítulo 23 de Mateus, do versículo 34 até o versículo 39. Escute bem. Portanto, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas. A uns deles matareis e crucificareis, e a outros deles açoitareis nas vossas sinagogas, e os perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós caia todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que matastes entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas estas coisas hão de cair sobre esta geração. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e tu não quiseste. Eis que a vossa casa vos é
deixada deserta, porque eu vos digo que desde agora não me vereis mais, até que digais: bendito o que vem em nome do Senhor. Ao proclamar essas palavras, os discípulos ficam curiosos, e os discípulos começam a lembrar da história que aconteceu com os seus pais, de que essa mesma palavra, que a habitação deles ficaria deserta, aconteceria de novo. E Jesus diz: olha, vai acontecer porque vocês estão matando os profetas, vai acontecer porque vocês não reconhecem que Deus está no meio de vocês, vai acontecer essa desolação porque vocês não compreenderam que Deus está aqui manifestado em forma humana, caminhando no meio de vocês, e então a casa de vocês ficará deserta. Quando eles saem dali, eles saem do templo, os discípulos então olham para Jesus, chamam a atenção de Jesus Cristo para a beleza do templo. Se você olhar Marcos capítulo 13, versículo 1, você vai ver que eles dizem: olha, mestre, que pedras, que construções, que coisa magnífica. É como se eles estivessem dizendo a Jesus: dê uma olhada, olha o esplendor, olha que obra mais linda, veja o esplendor aqui. É Deus quem mandou construir isso, é Deus quem mandou construir esse local representa Deus, e agora Ele mesmo vai destruir. Que coisa mais... Eles ficam então ali extasiados com aquela construção, não acreditando no que Jesus falou, e Jesus então olha para eles e diz o seguinte no versículo 2: Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Enquanto os discípulos estavam ainda com o coração no templo, Jesus Cristo não estava nem aí para aquela construção, porque aquela construção seria derrubada e não sobraria muita coisa dela. Eu nunca fui para Jerusalém, mas o que sobrou daquele local é um pedaço de muro, que foi o que ficou de pé, e só. Aquele templo foi completamente esmagado por uma horda de soldados romanos. Jesus, porém, não estava nem um pouco interessado ou preocupado com aquela construção, a ponto de responder: não vai ficar pedra sobre pedra, tudo será derrubado. E Jesus então, ele profetiza aqui a destruição do templo, da cidade e daquela geração. Quando Jesus ele fala o que nós lemos aqui em Mateus capítulo 23, do 34 ao 39, Jesus não está só proferindo, e Mateus 24, do 1 ao 2, ele não está só falando contra o templo, mas ele está falando contra a cidade e contra aquela geração. Veja aí, se eu não me engano, o versículo 36 do capítulo 23: em verdade vos digo que todas estas coisas hão de vir sobre esta geração. Jesus estava ali profetizando algo terrível para aquele povo, para aquela época. Quando nós olhamos, irmãos, para esse contexto, Jesus já vinha profetizando há muito tempo que aquele ali não era mais um local sagrado, que o local sagrado era ele, a ponto dele dizer lá em João: eu vou destruir este templo e em 3 dias eu reconstruo. Eles endoidaram, falaram: não, demorando tantos anos assim para ficar pronto, como assim, tu é louco? E aí o texto diz em João que eles não entenderam que Jesus falava do seu próprio corpo. Em João capítulo 7, eles estão na festa dos tabernáculos, e no último dia o sacerdote pegava um cântaro de água e saía em procissão de dentro do templo, descia até o poço de Siloé, enchia aquele cântaro de água, voltava em procissão com aquele cântaro de água, derramava sobre o altar, invocando ali a profecia de Ezequiel, capítulo 40, que fala sobre o templo, aonde do
do altar flui um rio que é capaz de transformar o deserto e trazer vida ao mar morto. E Jesus, nesse dia, dentro deste templo, no último dia, vendo esse ato acontecer, a Bíblia diz que ele se levanta, João 7,38, e diz: quem tem sede, venha a mim, e do seu interior fluirão rios de água viva. O povo ainda não tinha entendido, e nem os judeus tinham entendido, que agora não mais importava pela construção, e sim o próprio Senhor Jesus Cristo. E ele então profetiza essa destruição. Quando nós olhamos para a parábola da vinha, em Marcos capítulo 12, do versículo 7 ao versículo 9, nós vemos que aquele senhor arrendou aos funcionários uma vinha, e no dia de receber o salário manda os seus servos. Aqueles homens matam os servos e jogam eles para fora da vinha. O Senhor torna a mandar servos. Eles matam aqueles servos e jogam os corpos para fora da vinha. Então o dono da vinha diz assim: vou mandar meu filho, porque eles vão respeitar o meu filho. Mas ao contrário disso, aqueles que estão de posse da vinha matam o filho e lançam o corpo do filho fora da vinha. E Jesus faz uma pergunta retórica nessa parábola: o que é que o dono da vinha vai fazer? E eles dizem: virá com grande furor contra aqueles que estão de posse da sua vinha. Quando nós olhamos, meus queridos irmãos, para a parábola das bodas, em Mateus capítulo 22, versículos 6 e 7, nós vamos ver que aquele senhor prepara uma grande festa, mas os bonitões não estão nem aí, cada um vai fazer alguma coisa. E quando aquele senhor manda os seus funcionários, aqueles homens ainda matam os seus funcionários. Veja aí, versículo 22, capítulo 22, versículos 6 e 7. E os outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. E o rei, tendo notícia disso, encolerizou-se e, enviando os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a cidade. Jesus começa a profetizar, desde antes desse dia, o que aquele povo iria enfrentar, o que aquele povo, o tormento que aquele povo iria enfrentar. E Jesus diz agora para eles assim: olha, mataram os servos, e porque mataram os servos, o Senhor se irou, enviou os seus exércitos, eles acabaram com os homicidas e incendiaram aquela cidade. E nós vamos ver que isso aconteceu no ano 70 depois de Cristo, já com o relato de um homem que viveu aquela época. Quando nós olhamos para cá, nós vemos então Jesus agora saindo do contexto de parábolas e falando abertamente do texto que nós já lemos, do capítulo 23, do versículo 34 em diante. Ele diz: olha, vocês serão culpados, esta geração será culpada pelo sangue, desde o justo Abel até Zacarias. Vocês serão culpados, e vai ser um castigo sobre esta geração. Versículo 36. Eis que a vossa casa, versículo 38, vos será deixada deserta. Versículo 3 então, do capítulo 24 de Mateus, os discípulos, curiosos para entender o que estava acontecendo, chegam à parte. Quando você olha Marcos capítulo 13, versículo 3, você vê que é Pedro, Tiago, João e André que chegam para Jesus e dizem: e aí, mestre, quando que vai ser isso aí? Quando que vai acontecer? Entendeu? O sermão escatológico, ele surge da explicação de Jesus de quando aconteceria a destruição do templo. Em Mateus capítulo 24, nós vemos então que os discípulos fazem 3 perguntas. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos, quando serão estas coisas? Primeira pergunta. E que sinal haverá da tua vinda? Segunda pergunta. E do fim do mundo? É óbvio que é tudo uma pergunta só, mas é uma pergunta que tem 3 partes. Quando serão essas coisas? Quando acontecerá
ali já endoidaram e falaram: nós queremos saber tudo, Senhor. Já que é para saber que o templo vai ser destruído, porque eles entendiam que a destruição do templo dava um start para o final de tudo. E Jesus então vai responder essas 3 perguntas. Ao falarmos sobre esse sermão profético, o sermão profético de Jesus, nós precisamos entender que geralmente esses assuntos se misturam e por isso há tanta confusão. Jesus ele responde as 3 perguntas: quando o templo será destruído, quais os sinais da tua vinda e quando será o fim. Só que a resposta de Jesus, assim como a pergunta dos discípulos, ela está misturada. É uma resposta para 3 perguntas. E aí não é difícil você achar Jesus respondendo uma coisa que é a mesma resposta para outra pergunta, ou Jesus respondendo uma pergunta que não tem nada a ver com a outra. Entenderam? Às vezes uma resposta de Jesus responde 2 perguntas, e às vezes a resposta de Jesus apenas responde uma pergunta. Jesus não fala em ordem, para que nós entendamos, cronológica. Vocês querem saber quando vai ser a destruição do templo? Então anota no caderninho de vocês. No ano 70, depois que eu morrer, eu ressuscitar, semana que vem, já vai começar daí o marco 0. E vocês contem 70 anos, vai vir a destruição do templo. Jesus não faz isso. Ao responder essa pergunta, Jesus ele começa falando sobre o princípio das dores. Jesus então responde essas 3 perguntas juntas, unidas, no mesmo sermão. E isso de certa forma é complicadíssimo, porque você começa a ler uma coisa e quando vê você está respondendo sobre o final dos tempos e você está achando que é coisa do anticristo. Ou você está lendo e está pensando: meu Deus, eu vou viver isso. Jesus amado, não vou poder descer. Se eu estiver arrumando lá em cima do telhado da minha casa, lá mesmo eu tenho que sair. Se eu estiver no campo, eu não vou precisar voltar. Existem coisas nesse sermão que já aconteceram, e uma delas nós vamos estudar hoje, daqui a pouquinho. Então não é raro acontecer isso nas profecias. Esse fenômeno não é raro nas escrituras. Por exemplo, Isaías capítulo 9, versículos 6 e 7. O que diz lá? Tem até uma música: um menino nasceu. De quem que Isaías está falando aí? Podem falar alto, irmãos. De quem? De quem? Do nascimento de Ezequias. Sim. A profecia, o contexto ali é sobre o nascimento do rei Ezequias. Mas nessa mesma profecia vem mesclado que nasceria um da linhagem de Davi, que seria chamado de príncipe da paz, de pai da eternidade. E esses adjetivos se encaixam em quem? Em Jesus Cristo. Então esse é um dos exemplos das escrituras, que nós vamos ver o contexto é mas está se referindo a Jesus Cristo também. Então não é raro, a resposta de Jesus aqui não foi para confundir. Jesus simplesmente respondeu o que lhe foi perguntado. E para responder a pergunta de quando seria a destruição do templo, ou como diz no texto, quando sucederão estas coisas, Jesus começou a falar sobre um momento que se perpetua até hoje. Que momento nós estamos vivendo hoje? Dia 7 de outubro de 2020. Princípio das dores. Para responder quando aconteceria a destruição do templo, Jesus começa a falar sobre o princípio das dores. E ele vai dizer então, do versículo 5 ao versículo 14, sobre o que aconteceria nesse momento de grande aflição, que também precede a destruição do templo. É como se Jesus estivesse dizendo assim: já que vocês estão curiosos, eu vou contar para vocês o que é que vai acontecer até que eu volte. E aí ele começa a dizer: vai se levantar falso profeta, vão se levantar falsos cristos, a igreja vai se desviar, pai vai matar filho, filho vai matar pai, vai ter terremoto por todo o mundo, vão ter, quando a gente olha lá, por exemplo, em Lucas capítulo 21, ele fala algo que a gente está vivendo: surgirão epidemias por todo o mundo, fome, terremoto, catástrofes.
princípio das dores, que é um termo médico daquela época, referindo-se ao parto. Ele fala: olha, o princípio das dores, todas essas coisas são apenas as contrações. São apenas as contrações. Quando vier a grande tribulação, aí é aquela contração final. A mulher que teve filho de parto normal, parto natural, sabe o que é isso. Aquele momento final da gravidez é o mais agonizante, é o mais terrível, é o mais doloroso, assim dizem, mas é o mais breve. As contrações vão acontecendo de tempo em tempo, e Jesus disse que tudo isso seria apenas o princípio das dores. Lucas então leu e interpretou. É muito interessante que tem uma frase aqui no versículo 15 do capítulo 24 e também em Marcos 13, que ele diz assim: quando vocês virem o abominável da desolação, como disse o profeta Daniel, como falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê, entenda. Não é isso que está escrito aí no versículo 15 do capítulo 24? Quem lê, entenda. Lucas leu e entendeu. Veja, abra comigo sua Bíblia, respondendo sobre a destruição do templo. Lucas capítulo 21. Lucas 21, do versículo 5 ao 14. Lucas 21, do 5 em diante. E falavam alguns a respeito do templo, como estava ornado e belas pedras e dádivas. Vamos adiantar um pouquinho aqui. Aliás, Lucas 21, do 20 ao 24. Isso. Quando, porém, vocês virem Jerusalém sitiada de exércitos, saibam que está próximo a sua devastação. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Os que se encontrarem dentro da cidade, saiam dela. Os que estiverem nos campos, não entrem na cidade, porque esses dias são de vingança, para se cumprir tudo o que está escrito. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra e ira contra este povo. Cairão a fio da espada e serão levados cativos para todas as nações, e até que os tempos dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles. Jesus responde aos discípulos, dizendo: quando vocês virem Jerusalém sitiada, quando vocês virem Jerusalém cercada, chegou o dia da destruição do templo, que não vai ficar pedra sobre pedra. E aí sim, nesse dia, os que estiverem no eirado não desçam para baixo, dali saiam. Os que estiverem no campo não voltem para trás. Quem deixou uma capa, esqueça ela, fuja, fuja, porque a morte e a destruição será grande. O problema do sermão escatológico é que nós queremos interpretá-lo em uma sequência, de que o primeiro versículo é o primeiro fato que irá acontecer, e de que o último versículo é o último fato que irá acontecer. A destruição do templo ocorreu no ano 70 depois de Cristo. Nós vemos aí então que Lucas interpretou o que foi dito, que Lucas entendeu o que foi dito, e por isso ele já escreve, dizendo: olha, vocês querem saber quando vai ser a destruição do templo? Quando Jerusalém estiver cercada, quando Israel estiver sitiado, Jerusalém estiver sitiada de exércitos, saibam que está próximo à sua devastação. Não aconteceu do dia para a noite, irmãos. As tropas ficaram lá 3 anos. Foi no ano 66 para 67 depois de Cristo que as tropas chegaram e sitiaram Jerusalém. Veja o que o texto diz: quando, porém, vocês virem Jerusalém sitiada de exércitos, saibam que está
próximo à sua destruição. Jesus deixou aqui dito. Este fato se cumpriu no ano 70, como eu já falei. Jesus profetizou então a destruição do templo no ano 33. No ano 33, 30 e poucos anos para frente, no ano 67, Roma então sitia Jerusalém. No ano 68, se eu não me engano, Nero morre e os exércitos ali tornam Vespasiano o imperador. E Vespasiano pega o seu filho Tito, general Tito, e diz: entra lá e acaba com todos. E é o que acontece, irmãos. No ano 70, após essa nomeação, Tito assolou Jerusalém. Foram mais de 1 milhão de judeus mortos. E o que eu estou falando aqui é história. Mais de 1 milhão de judeus mortos. Vocês querem saber o relato sobre alguém que estava lá e que deixou uma literatura? Procurem sobre Flávio Joséfo, um capitão judeu que lutou contra o Império Romano, mas foi dominado, perdeu, e por algum motivo não o mataram. Ele então teve que se mudar para Roma, e ele escreve algumas obras. Dentre essas obras, uma delas é a Guerra dos Judeus. Procure esse livro, tem para baixar em PDF, e você vai ver o horror que foi aquele dia daquela invasão. Mulheres grávidas, velhos, senhoras, crianças, não pouparam ninguém, absolutamente ninguém. Diz por relato de Flávio Joséfo, de que aonde tinha uma pedra pavimentada eles arrancaram, e o terreno onde estava o templo ficou como uma roça arada por bois, a terra virada, cumprindo-se o que Jesus tinha dito, que não ficaria ali pedra sobre pedra, no ano 70 depois de Cristo. Nessa época, o único apóstolo que estava vivo era o apóstolo João. O resto, todo mundo já tinha ido. O nome desse camarada é Yosef ben Matitiahu, mais conhecido como Flávio Joséfo. Nasceu no ano 36 ou 37 antes de Cristo, depois de Cristo, aliás, e morreu no ano 100 depois de Cristo. Ele escreveu esse livro aí, A Guerra dos Judeus. É muito interessante. Irmãos, para vocês terem uma ideia, outro relato do livro dele é o seguinte: que 2 soldados, a mando de ninguém, entraram dentro do templo e atearam fogo. Aquele templo começou a pegar fogo. Todos os utensílios ali que não tinham sido pilhados de ouro começaram a se derreter. Os ornamentos do teto, que era de ouro, e das colunas, começaram a se derreter e se infiltrar entre as pedras. Relato deste homem que lutou nessa batalha e que foi feito prisioneiro. Pasmem, os soldados romanos viraram todas as pedras, arrancaram todas as colunas, inclusive as pedras do chão, para roubar, para pilhar aquele ouro que derreteu com o fogo e se escorreu entre as fendas das pedras, cumprindo-se o que Jesus Cristo tinha dito para os seus discípulos: não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Desde aquela destruição, então, os judeus vagavam sem território fixo até o final do século XIX, irmãos. Foi no ano de 1948 que os judeus comemoraram a sua independência, a independência de Israel. E isso também foi profecia, quando nós olhamos o versículo 24 de Lucas 21. Cairão a fio da espada e serão levados cativos para todas as nações, até que os tempos dos gentios se completem. Jerusalém será pisada por eles. Note bem, Deus ordenou aquela construção do templo, mas Deus também ordenou a destruição daquele templo. Não foi o Império Romano que destruiu aquele templo, não. O Império Romano foi um instrumento de Deus. Jesus Cristo já vinha profetizando a destruição do templo há muito tempo. Jesus já vinha profetizando a destruição daquela geração há muito tempo, porque eles não se arrependeram, porque eles não se voltaram para o Filho de Deus.
Deus não habita em templo feito por mãos humanas. Atos 7:48. O templo apontava para Cristo, os sacrifícios apontavam para Cristo, mas Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cristo é a habitação de Deus, é o verbo vivo de Deus, é a palavra de Deus, não mais um local físico. Jesus é a presença viva de Deus no meio do seu povo. Por isso que nós não podemos idolatrar isso aqui, meus irmãos. Deus não habita aqui, Deus habita aqui, ó. Nós somos o templo de Deus. A igreja reunida é a manifestação desse Deus. Nós não podemos e não precisamos mais desses ornamentos. E muitos pastores ainda hoje querem trazer práticas do Antigo Testamento. Candelabro para dentro da igreja, pregam com um quipar na cabeça, se vestido de rabino. Nós não precisamos de nada disso. Aquele templo foi destruído. Jesus é a presença viva de Deus no meio do seu povo. As mulheres não podiam acessar o templo. Em alguns determinados salões, Jesus foi em direção a elas. Jesus conversou com a mulher adúltera. Jesus falou com aquela que já estava no 5º relacionamento. Jesus foi tocado por uma que estava com fluxo de sangue. Jesus foi até o salão, um dos salões do tanque de Betesda, onde aqueles homens não podiam entrar no templo. Jesus foi até lá. Jesus falou com as criancinhas, ressuscitou mortos, aonde o templo impedia, Jesus foi. Não podia se curar no sábado. Quantas curas Jesus operou no sábado e dentro do templo, dentro e fora do templo, porque Ele é o Senhor de tudo. Ele é o Senhor de tudo. Jesus vai além das tradições, regras, Ele alcança os pecadores. Nossa centralidade deve ser e estar em Cristo e não em edifício. Esses sinais, então, para que servem? Já terminando. Para que serve o que Jesus nos falou aqui? Para nós fazer como alguns ramos adventistas, que marcaram data para Jesus vir e não veio. Aí eles marcaram outra, eles pensaram, não, Jesus trazou. Marcaram outra data, Jesus não veio. Também na outra data que eles marcaram. Eles ficaram com tanta vergonha que eles falaram, não, Jesus veio de forma invisível. Aí Ele entrou no santuário celestial e Ele está agora fazendo um juízo investigativo, olhando os livros e conferindo nome por nome, ação por ação. Quando Ele terminar esse relatório, Ele vem visivelmente no mundo. Por isso que nós consideramos os adventistas como uma seita, por causa da doutrina do juízo investigativo. Talvez você nem sabia disso, né? Nós precisamos olhar para esses sinais que vêm acontecendo, sinais de terremotos, de fome, de perseguição, de miséria. Nós precisamos olhar para esses sinais. E esses sinais precisam aquecer o nosso coração, porque tudo tem se cumprido como o Senhor Jesus Cristo falou. Amém?